Boa noite. Boa noite, Eugênia. Bem-vinda. Você foi a primeira a chegar. Lorena, boa noite. Hamilton Jovem, boa noite. Sônia, você aqui. Obrigada por vir. Boa noite. Carmen Barroso. Isa, boa noite, gente. Tosto, boa noite. Eliene, Rosângela, Áurea, Fabrícia Castro, Luiz Escafa, boa noite. Leone Barbosa, boa noite. Daniela, Tanise, Paty Soares, Isabelle Verdosa, Socorro. Oi, mamãe, boa noite, Dona Graça. Daniela, Viviane, Isabelle, Áurea, boa noite. Neide, Patrícia, Silva, Sara Silva, deve ser assim. Guido Ponte, Cristina Pereira. Eu vou aguardando vocês irem chegando para a gente começar os nossos comentários sobre o Evangelho. Boa noite, Guido. Boa noite, Ana Paula. Nildo, Planeta do Bem. Oi, Cristina, boa noite. Carla, Renan Freitas. Boa noite. Tem assim Pecob, mas eu não sei o nome. Mas boa noite para você também. Bruno, Jean Santiago, Maria de Fátima, Mércia, Aguiar, T. Aguiar, boa noite. Veluma, boa noite. Roseira, boa noite. Vamos chegando, vamos nos acomodando, nos aquietando um pouquinho. Seu Jacinto, boa noite, seu Jacinto, seja bem-vindo. Oi, Paulo, agora sei, o Pecob é Paulo, bem-vindo. Alessandra, Giovanni Murta, sempre presente. A Aline está aqui também, para ela também, boa noite. Tia Verinha, boa noite, tia Verinha. Se a Olivéria também estiver aqui, boa noite para ela também. Fátima, sejam todos bem-vindos. Sali Araújo, boa noite. Muita luz também para o senhor, seu Jacinto. Germano, boa noite. Daiane, Ana Virolim. É mesmo, Mércia, você agora está aqui, finalmente, seja bem-vinda. Edna, enfim, gente, vamos entrando, vamos chegando, nos preparando para essa live do Evangelho. Como vocês sabem, o JEP, no momento, não está funcionando presencialmente, mas está mantendo as lives que correspondem ao ATE de quarta e quinta-feira aqui no Instagram. Essas lives ficam gravadas depois, elas são publicadas no YouTube, elas também são publicadas na fanpage do JEP, no Facebook. Então, existem muitas formas de acessar o ATE do JEP pela internet. E às sextas-feiras nós estamos tendo as palestras públicas também no formato de lives pela internet, aqui no Instagram, jep.oficial. A gente pode acompanhar todos esses eventos quando quiser, às 20 horas, quarta, quinta e sexta-feira. Vamos então falar um pouquinho das programações de quinta e sexta-feira. O que é que nós temos? Amanhã, 20 horas, amanhã, quinta-feira, nós temos a live com o Fabiano Lobo, que terá como tema Dai a César o que é de César, no Evangelho segundo o Espiritismo,
Vocês já podem antecipar a sua leitura no capítulo 11, itens 5, 6 e 7. Sexta-feira, também às 20 horas, nós teremos a palestra com o Mário Rocha, trabalhador da casa, espírita estudioso, e que vai falar de desafios psicológicos e emocionais da reforma íntima. Ficam então todos convidados para esses 2 momentos. E avisando a quem gosta de ler, a livraria do JEP reabriu, apenas na sede da Água Fria. Lá na Água Fria, de segunda a sábado, você pode encontrar a livraria aberta de 8h30 às 11h30 da manhã, claro. Você tem que ir obrigatoriamente com máscara. E a livraria está obedecendo todos os critérios exigidos de manutenção, né, da saúde, que estão sendo exigidos para os ambientes hoje em dia. Então, quem quiser ir na livraria adquirir um livro, essa é a oportunidade, um livro espírita para dar de presente, enfim. E aqui, falando em livraria, nós vamos fazer a nossa leitura de abertura, a nossa mensagem do livro Cura Teu Coração, que tem na livraria do JEP, que é de Vanderlei Pereira, que foi um trabalhador do JEP, e que nós vamos ler aqui. É um livro de poesias para ser aberto aleatoriamente e lido como uma mensagem diária. Oi, Zula Pelópidas, boa noite. Elô Lima Verde, boa noite, você também, sejam bem-vindos. Vamos aqui ler então uma mensagem intitulada Dar e Receber. Onde exista uma dor, descubra e a cure. Onde houver uma mágoa, a localize. Onde houver uma lágrima, improvise o socorro e não fuja enquanto dure. Se não houver remédio, então procure uma outra solução que a suavize. Talvez esse doente mais precise de uma mão amorosa que o ature. Onde existir alguém mal satisfeito, procure do seu modo e do seu jeito a solução, não finja que não vê. Não negue o bem que Deus nunca lhe nega, que a justiça divina se encarrega de dar-lhe tudo dado por você. Boa noite, então, a todos vocês que aqui se encontram. Sejam bem-vindos ao Grupo Espírita Paulo e Estevão. Olá, Carla! Leide, Leda, Rufino, boa noite vocês. Vamos dar início ao nosso comentário do Evangelho dessa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Caroline. Sou trabalhadora da casa e estou fazendo aqui as lives às quartas-feiras. Às quintas-feiras, Fabiano Lopes está fazendo o seu comentário do Evangelho. O Evangelho que nós comentamos é o Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês podem encontrar em outras edições, com outros tradutores, capas diferentes, mas sendo o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, é esse mesmo que a gente está comentando. O Evangelho segundo o Espiritismo, tenho repetido, para aqueles que estão chegando aqui hoje, que não conhecem a doutrina espírita, ou conhecem muito pouco, é um comentário, aliás, são vários comentários feitos em torno das passagens do Evangelho de Jesus que se encontram na Bíblia, dos 4 Evangelhos. E aí, hoje, a nossa passagem que nós vamos estudar é aquela que está finalizando o capítulo 10. O capítulo 10 do Evangelho fala: bem-aventurados os que são misericordiosos. Uma frase de Jesus dita no Sermão da Montanha, com uma famosa bem-aventurança. As bem-aventuranças abriram o Sermão da Montanha de Jesus. E Jesus diz que eram bem-aventurados os misericordiosos. Todo esse capítulo nós temos comentado, juntamente com o Fabiano, fala de relacionamentos,
que é onde a gente muito exercita a nossa misericórdia. E hoje a última lição do capítulo é o item 19 e o item 20. Ainda também o item 21. São 3 perguntas bem interessantes e estão fechando aqui o capítulo. Primeira pergunta. Obrigada, Daiane. Estou vendo aqui seu comentário. Rita Valadão, bem-vinda, querida. Boa noite. Saudades de você. Então, na live do Evangelho aqui a gente vai comentando o capítulo 10, fechando. E tem a seguinte pergunta, abrindo as 3 perguntas dessa lição de hoje. A lição é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem e divulgar o mal de outrem? Vamos ver o que diz a doutrina espírita a respeito disso. Item 19. Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo, né? Será que a gente, por não ser perfeito, não tem o direito de repreender, ou seja, de corrigir, de tentar corrigir o erro do próximo? Então, o que diz aqui o Espírito São Luís em resposta a essa questão que nos é trazida pelo Evangelho? Que é um dever da caridade quando essa repreensão é feita para um fim útil. Então, nós temos que fazer, mas desde que seja para um fim útil. E acrescenta o Espírito, com moderação. Ou seja, não é porque a gente está fazendo algo que é correto, uma correção, digamos, chamando a atenção de alguém, convidando alguém a se modificar, que a gente tem o direito de ser grosseiro, de humilhar, de constranger. A gente pode fazer isso com moderação. Na verdade, a gente pode fazer tudo. Só aqui, voltando um pouco, essa colocação da forma como eu estou fazendo aqui com vocês. Nada é proibido, tudo nos é permitido, mas nós haveremos de recolher os resultados de tudo que nós fizermos. Então, vale mais a pena a gente agir com uma moderação. A gente até pode corrigir, mas fazer isso com amor. Por que vale mais a pena? Porque a gente não vai estar disseminando o ódio, a gente não vai estar distribuindo a raiva no mundo. Nós vamos estar fazendo isso da maneira mais sutil, leve e amorosa possível. Um exemplo de quando a gente pode fazer isso com um fim útil é no processo da educação. Então, a gente não sendo perfeito, será que a gente não pode educar os nossos filhos ou os nossos alunos? A gente pode sim. É claro que a gente tem que fazer isso. É até um dever da caridade, porque o fim é útil. Mas eu costumo dizer que a maternidade ou a paternidade, enfim, é um lugar de poder. Vocês já perceberam que quando a gente é pai ou mãe, a gente tem um extremo poder nas nossas mãos. A gente tem um poder de vida sobre aquela criança que nos é dada. E toda vida que o poder está nas nossas mãos, a gente corre o risco de fazer o quê? De abusar do poder. Então, a gente tem que ter cuidado e prestar muita atenção. O processo educativo, ele é feito com fim útil, com moderação. Mas, às vezes, a gente pode usar como desculpa a educação para jogar fora a nossa raiva, a nossa impetuosidade, a nossa impaciência em cima das crianças, em cima dos nossos filhos, abusando deles. Então, o poder nas mãos é uma grande oportunidade de abusar. A gente tem que ter cuidado, porque ele também é uma grande oportunidade de ajudar. Mas a gente tem que estar atento nas motivações. Por que eu estou chamando a atenção do meu filho? E como eu estou chamando a atenção do meu filho? É interessante a gente ter isso em mente. Eu sou uma pessoa, particularmente, que me posiciono contra espancar os filhos, bater violentamente nos filhos. Na verdade, eu não gosto nem de bater, de forma alguma, nos filhos.
Acho que a educação, ela tem que ser feita com amor. A gente bate quando a gente falhou antes. A educação amorosa falhou, a gente escorregou. Isso é normal. A gente também não pode ficar o resto da vida se culpando porque escorregou, uma vez que nós somos imperfeitos. Mas nós temos que sempre procurar um caminho amoroso para repreender, para ensinar. E aí a gente tem que se cuidar e prestar atenção na gente. Se essa repreensão é justa de fato, se não está sendo um abuso nosso, se nós, por exemplo, dizemos para o nosso filho, engula o choro. Vocês já ouviram essa frase? Engula o choro, é uma frase que muita gente já ouviu. Ora, gente, quando é que uma pessoa chora? Geralmente a criança chora quando ela está ressentida, quando ela se sentiu magoada, ela se sentiu ferida. E ela tem que engolir o choro, isso é cruel. Então a gente tem que estar prestando atenção no que está falando para os nossos filhos, com que intenção, porque às vezes eu mando engolir o choro porque eu não aguento mais ouvir aquela criança chorar. E às vezes eu sou agressivo com a criança porque estou impaciente. O amor não se oferece na agressividade. Então a gente tem que ter um trabalho muito grande de autoconhecimento, de autovigilância, para poder melhor educar. Claro que nós vamos falhar. Já vou avisando isso. Ninguém pretenda não falhar, porque, enfim, somos todos crianças no processo da evolução. Agora, o Espírito São Luís, ele chama a atenção para um fato aqui interessante. Se a gente não fizer dessa maneira, né, se não for com um fim útil, que a gente estiver repreendendo alguém, mas se for para humilhar e para constranger, isso também acontece com os filhos, acontece numa sala de aula com alunos, quando a gente está numa posição de autoridade, aí sim, nós estamos agindo por maldade, nós estamos semeando o mal. Né? Por mais que a gente possa até florear as nossas palavras, a nossa energia é malévola, é movida por uma má intenção. Nossa, Caroline, eu posso estar repreendendo alguém sem ser com a boa intenção? Pode, sim. Para eu me sentir superior, para eu me sentir melhor. Às vezes eu vou e humilho uma pessoa, porque quando eu aponto o erro de alguém, eu acho que eu estou acima daquele erro. Eu me exibo, eu me exalto. Então a gente tem que estar atento para não fazer assim. A censura, diz o Espírito, deve ser ao mesmo tempo dirigida para a gente. Então, aquilo que a gente repreende no outro, a gente tem que se perguntar, será que isso não existe em mim? Será que eu também não faço isso? E é interessante que nós possamos usar esse momento para também nos avaliar e nos corrigir. Agora, esse termo censura, né, é um termo pesado. Eu acho que assim, nos corrigir ou nos aprimorar, nos melhorar, nunca nos colocando para baixo, entendem? A gente tem que aprender a se acolher. Eu percebo que errei, eu reconheço que sou um espírito num processo evolutivo, que o erro faz parte. Digo, aí Carol, você falhou agora, se levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, vamos ver como é que a gente pode corrigir isso. E não ficar dizendo, ai Caroline, você é péssima, você errou, você fez isso e aquilo e aquilo e aquilo mais. Do mesmo jeito com o outro. Eu não vou humilhar ninguém. Olha, você errou porque você é uma pessoa má, você não presta, você é mal intencionado e tá. Não precisa disso. A gente pode chamar a atenção, aponta o erro, faz a missão, corrige se tem que corrigir e segue adiante. Se tiver realmente uma utilidade, um fim útil, o que a gente tiver chamando a atenção. Em seguida, a pergunta do item 20. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Então, será que eu estou repreendida, eu sou repreendida, né? Eu devo ser repreendida por estar aí observando os erros dos outros? Né? Eu estou aqui, será que isso está errado? Eu não posso ver o erro de alguém? Né? Então, quando eu vejo o erro de alguém, ai, não vê, não, porque isso é falta de misericórdia, isso é falta de caridade. O Espírito responde, tudo depende da intenção com que você está observando esse erro, essa falha dos outros. Você está observando isso com que sentido, com que intuito? Né? De achar que você é o maioral,
de ficar discriminando o outro, né, de ficar perseguindo o outro? Com que intuito você está observando o erro? Agora é interessante, tem gente que pensa, eu não vejo maldade em nada, aquele povo muito santo que aparece às vezes, que não vê maldade, eu não vejo, eu sou uma pessoa tão ingênua, tão boba, eu não vejo maldade. Isso não é virtude não, certo? Não grite como se fosse uma virtude, porque uma pessoa que não vê malícia, que não vê maldade, necessariamente não é um espírito de luz, não. Porque até Jesus percebia a maldade dos outros. Quando os fariseus vinham falar com Jesus, tentando passar a perna nele, enganá-lo, o que Jesus fazia? Repreendia, né? Ele já diz, olha, estou percebendo aí o que vocês estão fazendo. Quer dizer, amanhã o Fabiano vai inclusive falar do dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, que era uma armadilha. Vocês vão ver dos fariseus para com Jesus. E Jesus, desmascarou na hora. Então Jesus percebia a malícia. Jesus tinha essa percepção. Então você não perceber malícia, não é porque você é um anjinho, não. Você no mínimo está desligado, está uma pessoa que não está nem aí, ou você não observa, você não tem contato com sua própria sombra. Você é imaturo. Porque você não é um espírito de luz por isso, não. É imaturo. Quem não percebe malícia é a criança. É imaturidade. Então, se você é uma pessoa tão fofinha que não vê maldade em nada, começa a se olhar melhor. Porque certamente você também não vê em si mesmo. Então, preciso que a gente esteja atento a isso. E adverte aqui São Luís. Quando você observa, né, os erros que os outros cometem, sem ser no intuito malicioso de fazer fuxico, né, quando a gente faz isso, a gente observa e a gente aprende com isso, inclusive com os nossos próprios erros. Eu observo que eu errei, eu aprendo e eu não faço. E às vezes é bom quando a gente vê uma pessoa, por exemplo, sendo grosseira, descontrolada. Aí eu olho aquela pessoa e penso, meu Deus, quando eu sou grosseira, é isso que eu faço. É esse sentimento que eu causo nas pessoas, é o que ela está causando em mim agora. Então, você se educa a partir da observação do outro. A gente pode aprender olhando o mundo. A pessoa não vê nada no mundo, vive sem olhar para os outros. Não olha para a vida de ninguém. Só um espírito de luz. Não, você tem que aprender com a vida dos outros também. Você olha para os outros, você aprende com a lição dos outros. E você aprende também com as falhas dos outros, a não fazer da mesma forma. A pergunta número 21, né? A questão que está, aliás, no item 21. Diz aqui Kardec, pergunta ele: haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? Coisa que ninguém faz. Será que tem casos em que a gente divulgar o mal que alguém fez é útil? Será? Aí o Espírito chama a atenção. Ele diz... Tudo, eu achei interessante, ele diz assim, tudo sempre depende das nossas intenções, né? Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, né? A gente pode até falar com a pessoa em particular, posso até falar com a pessoa, mas não há necessidade de eu divulgar para Deus e o mundo, publicar na internet, no Instagram, no Facebook, em todo canto. Só está prejudicando a ela. Nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Caroline, você não acha? Aí as pessoas também vão aprender a não fazer a mesma coisa. A gente tem que desconfiar das nossas boas intenções. Um fofoqueiro nunca faz fofoca dizendo que está fazendo fofoca. Ele sempre acha que está fazendo fofoca para o bem. Seja honesto consigo mesmo. Por que é que eu estou divulgando essa notícia? Qual é a minha intenção em divulgar essa notícia? Em falar que alguém fez isso, que alguém fez assado? Eu estou advertindo as pessoas para não caírem no mesmo golpe do fulano? Será que é isso mesmo? Ou eu estou querendo denegrir a imagem do fulano porque estou magoada com ele? É importante, vejam que em todas essas perguntas importa, para que a gente viva melhor,
que a gente se conheça, observe as nossas verdadeiras intenções. E a gente tem que sempre desconfiar das nossas boas intenções. Por que você diz isso, Caroline, que a gente tem que desconfiar das nossas boas intenções? Porque nós criamos uma máscara para o mundo, inclusive para nós mesmos. Nós, muitas vezes, temos medo de ver as nossas más intenções. Temos medo de ver que temos raiva, que temos ciúme, que temos inveja. Nós temos medo de ver isso. Porque isso desmancha a imagem que nós queremos acreditar, que nós temos, que nós somos. Então a gente tem medo, a gente se sente ameaçado. Mas percebam, a verdade, ela é sempre uma libertação. Se você se conhece, se você observa essa intenção em você, não é para você ficar arrasado. Ai, meu Deus, eu estava cheio de más intenções, eu sou uma pessoa ruim, minha culpa, minha máxima culpa, o mundo não presta por minha culpa. Não é assim. Se você observa que você tem más intenções, você começa a ficar atento a elas. Você passa um filtro melhor, né? Existe uma historinha que eu conheço, que é atribuída a Sócrates, mas eu realmente não sei se é dele, eu nunca vi nos livros dele, mas que é assim, que um discípulo foi perguntar a Sócrates, foi dizer a Sócrates uma novidade. Ai, Sócrates, eu vou contar aqui do meu jeito, tá certo? Eu tenho uma novidade. Isso, Sônia, você tá falando exatamente disso, o teste das 3 peneiras, é essa história que eu vou contar. Ai, eu tenho aqui uma novidade para lhe contar, professor, eu quero contar. Ele, opa, antes de você me contar, você passou essa história, isso que você quer me dizer, pelos 3 crivos? 3 crivos, mestre? Que crivos? As 3 peneiras ou os 3 crivos. O primeiro crivo é, o que você tem para me dizer é bom? Bom não é não, viu, senhor? É uma coisa ruim pra danar. Então vamos pro segundo crivo. Vamos ver se no segundo você é aprovado. Já foi reprovado no primeiro. O que você tem para me dizer é verdade? A verdade é. É verdade, sim, senhor. Tá aí. É ruim, mas é verdadeiro. Então vamos pro terceiro crivo para desempatar. O que você tem para me dizer é útil? Aí ele parou, pensou. Útil. Acho que não é não. Pois então guarde. Não precisa me contar. A gente passa adiante, né? Alguma coisa que pelo menos seja aprovada em 2 crivos. Né? Pode não ser bom, pode ser algo ruim, mas é verdadeiro? É útil? Aí agora eu me lembrei das fake news. Então, quando a gente for publicar alguma coisa, a gente se pergunta, será que isso é bom? É incrível como uma notícia corre rápido, já perceberam? Você publica uma coisa ruim, no instante está todo mundo repassando aquilo adiante. Mas se for uma coisa boa, a pessoa curte, quando muito, curte. 1 curtida, 2 curtidas, não é? A gente não gosta de espalhar muito boas notícias, não. E aí fica falando mal da imprensa. Mas a imprensa, os meios de comunicação, eles funcionam muito em cima da audiência, do que a gente gosta de ouvir, do que dá audiência para o meio, do quanto que a gente republica alguma coisa. E é interessante, nós republicamos o que é ruim. Gostamos de fazer isso. Ah, é para divertir. Será? Vamos agora sempre passar pelos 3 crivos. É verdadeiro? É bom? É útil? E isso também em relação às boas notícias. É verdadeiro? É bom? É útil? E vamos ver o que a gente faz se a gente muda um pouquinho o quadro do mundo, fazendo a nossa parte. Fica aí um convite para a gente, já que a gente está aqui num desses meios de propagação de notícias. E o Espírito adverte ainda, né, que se as imperfeições dessa pessoa só prejudicam a ela, daquele jeito, fala-se com ela. Se prejudica a terceiros, é um dever alertar. Olha aqui, eu até sublinhei.
Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem, aquele que é desmascarado, do que virem muitos a ser suas vítimas. Então é até um dever. Agora, lembram das intenções? Vamos também passar por um crivo, por uma peneira. Como a gente vai fazer esse desmascaramento do outro, aquilo que tem que ser dito? Com que palavras eu faço isso? Eu desqualifico aquela pessoa? Eu a rebaixo? Eu uso piadinha para me referir a ela? Eu sou sarcástico? O sarcasmo é uma violência. É uma violência velada muitas vezes, né? Você solta piadinha, eu adoro soltar piada. Piada é uma violência. Soltar piada nesse sentido, pelo menos é assim que a gente fala no Ceará. Fulano soltou uma piada pro outro. É um sarcasmo, é uma indireta maliciosa, um cutucado. É uma violência também. Se você tem algo a dizer, diga. Se você não tem coragem de dizer, não diga. Se você quer transmitir uma mensagem genérica, tire o tom violento dela. Não fique destratando as pessoas. Desmascare a mentira, mas não desqualifique o mentiroso. Lembre que ele também é seu irmão. É nosso irmão, gente. Nós temos que lembrar disso. Eu só me lembro aqui de quem? De quem? Dos políticos. Como nós adoramos desqualificar, desmoralizar e vamos emitindo energia, fluidos pesados para essas pessoas que já estão talvez envolvidas em péssimos fluidos, em péssima energia. Nós temos que aprender a mostrar o erro sem desqualificar aquele que erra. O maior exemplo que eu acho é aquela cena da mulher adúltera. Quando ela está sendo apedrejada porque ela cometeu adultério, Jesus não diz que ela não cometeu adultério. Ele em nenhum momento nega o erro dela. Ele diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E diz à mulher: sai e não tornes a pecar, mas eu também não te condeno. Essa é a postura. Você condena o erro, mas não aquele que erra. Porque nós não sabemos as circunstâncias de cada um, os motivos de cada um. Nós sabemos dos nossos e muitas vezes nos projetamos no outro. Julgamos o outro como se ele fosse a gente. Se fosse eu fazendo isso, seria por essa motivação. Mas a gente não sabe o que tem por trás da ação do outro, quem ele realmente é. Mesmo que a gente saiba, a gente ache que saiba, nós não somos melhores do que ninguém. Temos também as nossas falhas e as nossas deficiências. E aqui essa lição é muito clara. Isso, é claro, não me impede de ver o mal, não me impede de corrigir o mal. Não. Eu mesmo sendo um ser humano falho, posso sim ver o mal e corrigir o mal. Mas eu não posso ser hipócrita. O que é hipócrita? É a pessoa que pratica o mal escondido, achando que é um mal e falando contra ele publicamente. A isso se chama hipocrisia. E a gente tem que tomar cuidado e checar a nossa consciência. O que é que nós realmente estamos fazendo daquilo que a gente fala. Então, fica esse convite aqui para vocês de usarem os crivos, né, de prestarem atenção e observar que a gente gosta muito de fazer fofoca, né, de fazer mexerico, de passar notícia ruim, por mais que a gente diga que não, porque sempre a nossa fofoca é bem intencionada. A gente gosta de fazer isso muitas vezes porque nós nos sentimos acima, um pouco melhores daqueles cujos erros nós flagramos.
E muitas vezes queremos divulgar isso, porque quando a gente divulga isso é como se a gente estivesse dizendo, olha aí, ó, e eu nem faço isso. E às vezes eu não faço isso porque eu não estou vivendo a mesma situação. Eu só não faço isso porque não tenho aquela tentação à minha porta. Então é importante a gente ter cuidado. Se for necessário realmente falar, em como vamos falar. Bom, gente, eu queria aqui ouvir, ver, melhor dizendo, ler de vocês os seus comentários que vocês estão fazendo aqui. Daniel Rogers, acabaram-se os programas de fofoca, não assisto mais, percebi a maldade, é verdade, né? Eles têm porque tem audiência, né? Então se a gente não der audiência, eles vão diminuir. Davi Soares, saudade do picolé de R$2 fluidificado, lá no JEP, se Deus quiser logo nós vamos voltar, Davi, a gente vai poder ir pro JEP, compartilhar das nossas presenças. É verdadeiro, é bom, é útil. A Cristiane está aqui refletindo. Isso mesmo, sempre se questione isso, Cristiane. Eugênia, o elevado número de compartilhamento de fake news é a prova da falta do uso dos 3 crivos. Exato, e de como a gente aponta o dedo para os outros e tem 3 dedos apontados para a gente. Porque quando a gente compartilha aquela notícia, querendo denegrir a imagem de alguém muitas vezes, e a gente está também sendo uma pessoa que não está usando de boa fé, não checou se aquela notícia é verdadeira, se é útil, já que ela não é boa. Então a gente tem a obrigação de fazer isso. Carla, estou usando agora, Carla Lourenço, isso irá agregar valor na minha vida? Estou tendo um retorno maravilhoso. O que achas, Carol? Devemos absorver apenas o que irá agregar valor? Carla, às vezes, assim, na verdade, você pensar se isso também vai agregar valor na vida do outro, né? Você pode chamar a atenção. E, claro, se você contribui com a vida do outro, você está trazendo algum crescimento para a sua vida. A gente só tem que ter um cuidado para não ser uma assertiva egoística, né? Eu só penso em mim. Se eu me dou bem, se isso me faz crescer, se isso me faz bem, ótimo. Se não, que se dane o mundo. Mas eu sei que essa não é a sua intenção, por isso que eu estou dizendo. A gente só tem que estar atento a isso, Carlos. Mas se está funcionando com você, ótimo. Rociane, piadas veladas. Pois é, Rociane, você faz? A gente tem que ter cuidado, né? É tão bom fazer umas piadinhas veladas, né? E a gente tem que se controlar, porque afinal de contas, a gente está aí disseminando o mal. Carla, o que você vai dizer? Agregará valor? Ela continua, né? Sempre pergunto isso agora. Isso que você vai dizer, né? Vai ajudar, vai contribuir, vai fazer alguma diferença? Muito interessante. Lidiane, tudo o que magoa o outro é uma violência. Depende, Lidiane, assim. É muito delicado, porque o outro ele vai ser magoado, às vezes, ele é magoado mesmo que você não faça com a intenção de ferir, né? E mesmo que aquilo não seja feito para ferir, as verdades às vezes magoam e doem, né? Então, às vezes, é porque eu não estou pensando aqui uma situação, mas existem situações em que a gente se magoa até por causa das nossas próprias fragilidades, dos nossos traumas, dos nossos complexos. E o outro não teve a intenção de magoar, né? Ele não disse isso nesse intuito. Então, é até bom a gente sempre se questionar quando a gente se magoa. Será que realmente o outro disse isso nessa intenção? Então, às vezes, não é bem uma violência, às vezes é uma suscetibilidade ou o famoso melindre. A gente também se magoa porque a gente se melindra. Aí, Alessandra, condenar o erro, mas nunca o errante. Perfeito. É isso mesmo, Alessandra. Isso é sempre importante, né? A gente prestar atenção também nos adjetivos que a gente está usando para se dirigir às pessoas. É ladrão, é safado, sem vergonha, mau caráter, né? A gente fala isso com uma propriedade, com uma autoridade. Será que a gente também não tem os nossos deslizes? Então é melhor dizer, isso
essa atitude é uma atitude desleal, isso é um roubo, isso é um erro, isso é uma falha, o que a pessoa está fazendo. Mas ela não é só aquilo que ela está fazendo, ela é muito mais. Até eu me lembro que o Marcos Traeger estava me falando, né, da Hannah Arendt, quando ela fala sobre a banalização do mal, né, quando ela foi participar do julgamento que havia. Tem até um filme, Hannah Arendt, o nome do filme, de um nazista. E ela chocou muito, inclusive, os próprios judeus, e ela era uma judia, por ela dizer que o nazista, ele era uma pessoa comum, uma pessoa que tinha uma vida como outra qualquer, né? Uma pessoa que tinha família e que muitas vezes era um bom pai, um bom esposo, e ainda assim ele era um nazista e torturava e feria ali num campo de concentração, né? Então ela fala sobre a banalização do mal. Às vezes, quando você coloca as pessoas em rótulos, em grupos, quando nós pegamos e jogamos a pessoa e chamamos, por exemplo, eu odeio, porque eu não quero usar exemplos reais para não gerar alguma má interpretação. Então eu vou dizer assim, eu odeio o grupo rosa, o grupo dos rosa. Todos os rosas são ruins, são maus, são ladrões, eu posso dizer isso. Eu odeio o Partido Rosa porque todo mundo do Partido Rosa é ladrão. Detesto, odeio. Então, eu estou pegando as pessoas, colocando um rótulo e eu estou tirando a individualidade das pessoas. As pessoas já não existem mais enquanto indivíduos. Esse é um dos maiores perigos para a propagação da violência. É quando nós não olhamos mais as pessoas. Nós olhamos apenas os partidos, nós olhamos apenas os slogans, os rótulos. E era isso que os nazistas faziam. Os judeus. Então eles chamavam os judeus. E eles perdiam a noção de que aquelas pessoas eram pessoas que tinham sonhos, que tinham famílias. Eles não conseguiam mais ver as pessoas. Nós fazemos isso às vezes, né? Então a gente tem que... eu até vi um dia desses numa notícia, nós temos que combater não os brancos combaterem os negros, nem os negros combaterem os brancos, mas nós temos que combater os racistas. Não, nós temos que combater o racismo. Os racistas, muitas vezes, são vítimas de uma cultura racista. Existe uma cultura que alimenta essa atitude. Existem pais que propagaram essa ideia. Existe toda uma história por trás. Então tem que ter um processo de reeducação na sociedade. Mas não vai ser a gente atacando as pessoas que a gente vai realmente mudar o mundo. Nós podemos tentar mudar as ideias. O racismo é que tem que ser combatido, porque o racista, ele também é uma pessoa que ama, que tem suas frustrações, que tem seus traumas, que tem seus sonhos e que tem suas virtudes em outros aspectos da vida, né? Então eu me lembro, eu tenho familiares, né, principalmente os mais antigos, a gente vê muito racismo no discurso deles e eles não são más pessoas. Eu usei aqui o racismo como exemplo, mas pode ser vários outros preconceitos que existem também, a homofobia. Então eu tenho que lembrar que às vezes aquela pessoa está reproduzindo um discurso que ela escutou a vida toda, né? Eu combato o discurso, mas eu tenho que lembrar que existe ali um ser que é muito mais do que aquela postura que eu considero errada que ele está apresentando naquele momento. E que até mesmo essa postura e essa opinião podem ser modificados. E que eu vou ser muito mais convincente se eu mostrar a outra face. Ou seja, se eu mostrar uma outra forma de agir. Uma forma verdadeiramente não preconceituosa. Ou seja, eu não vou ter preconceito contra o preconceituoso. Eu vou incluí-lo no jargão do humano, né? Na humanidade. Eu vou entender que ele é um ser humano. E eu vou combater o erro. Sempre. É esse o nosso dever.
Aqui vamos ver. Alana Kardec, adorei a forma que você repassa os ensinamentos. Obrigada, Alana. Carla Lourenço está participando muito. Qual o melhor método para não julgar e absorver certas energias? Estejamos atentos. Né? A gente tem que estar atento, gente. Prestar atenção. É o que Jesus chamava estar vigilante. Mas não é se reprimindo. Ai, eu estou julgando. Não é isso. É quando você estiver fazendo um julgamento, você parar e perguntar, nossa, eu já estou julgando. Quando eu julgo, né? Quando eu estou fazendo esse julgamento, o que eu estou realmente querendo aqui? O que eu estou querendo dizer com isso? Estou achando que é a pessoa melhor? A minha ideia é qual? Sabe? Mas isso, se você considerar isso um absurdo, você não vai conseguir se olhar tanto. É por isso que a gente tem que entender que essas atitudes são atitudes muito humanas. O julgar, né, o preconceito. Porque se eu entendo que isso é muito humano, eu consigo identificar em mim, porque eu não vou ter tanta resistência. Eu não posso ter isso, eu não posso ter isso, eu não posso ter isso. E aí eu não olho que tenho isso. Não é porque eu não posso ter que eu não tenho. Não é porque eu não posso sentir raiva, porque não é legal sentir raiva, que eu não sinto raiva. Não é legal, porque não é legal guardar mágoa, que eu não guardo mágoa. Eu vou ter isso em mim, mesmo sabendo que isso não é legal. Então a melhor maneira é acolher. Eu digo, não, eu tô com mágoa. Puxa vida, eu sei que não é legal. Mas o que tem por trás dessa minha mágoa? E eu vou prestar atenção. E aí eu vou tentando reelaborar aquilo numa outra forma. É mais fácil se a gente for honesto com a gente mesmo, Carla. Então eu diria isso. A gente tem que ser atento a gente, às nossas motivações, às nossas intenções, às nossas bases, às nossas formações e honestos, sem ser autodepreciativos. Por aí eu diria. Gente, eu fico feliz. Tem pessoas agradecendo, eu que agradeço. Agradeço mesmo essa oportunidade. Principalmente a Milton, que está sempre me chamando. Obrigada, Milton, pela chance. Obrigada a vocês pelas palavras de carinho. Arazinha, eu te adoro, você é uma linda. Carla, obrigada. Rociane. Cristiane perguntando se sou terapeuta. Tiago. Obrigada, gente, por muitas palavras de carinho. E aqui a Karine diz, exercitar a empatia, né, Carol? Nos colocar no lugar do outro. Isso, Karine. E compreendermos que o que não queremos para nós mesmos, não podemos desejar para o próximo. Exatamente. Né? E quanto mais a gente se amar, melhor a gente vai fazer isso, entendem? Para a gente se colocar no lugar do outro, é importante que a gente primeiro se ame, porque aí a gente vai amar o outro. Então Jesus diz assim, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Entendem? A gente vai amar o outro como a gente se ama. Então é preciso que a gente se ame. E a gente ama a Deus amando sua obra. É a gente reconhecendo a presença de Deus em tudo. E a presença de Deus, gente, está em tudo mesmo. Nas coisas boas, nas tragédias, também Deus está ali. Deus também está presente na dor. A dor também nos ensina. É como se você falasse, numa escola, a educação também está presente na lição difícil, na lição que o aluno erra, na lição que o leva a perder aquele dia de brincadeira, né? Ali também tem educação. Ali também tem uma presença amorosa de um educador. Entendem? Então, assim é Deus. Ele está em tudo. E a gente conseguir enxergar Deus em tudo nos torna muito mais leves, bem-humorados, felizes, mesmo diante das situações mais difíceis. Maria, sua linda, está aqui você de Brasília, quase que não chega. Ave Maria Jesus, bom, ela é de Brasília, mas ela mostra as suas raízes nordestinas no comentário. Ave Maria Jesus, é isso mesmo, Maria, bem-vinda. É isso daí, gente, muito obrigada. Hannah Arendt é sensacional, é sim, Gui.
Jean Santiago, obrigada a todos vocês. Vamos nesse momento, então, entrando no momento de encerramento. Isso, Daniela, não só o racismo, mas a homofobia também. Isso mesmo, eu falei. Também é algo que as pessoas não foram educadas, então ainda tem muito preconceito. O mundo ainda está se reformulando diante dos novos, né? Das coisas antigas, mas que estão sendo aceitas e compreendidas apenas agora. Então vamos nesse momento receber o passe da espiritualidade. Tenho feito isso, já que nós não estamos podendo estar no JEP. Maomé não vai à montanha, a montanha vem a Maomé, diz o ditado. Então o JEP vem até a gente. O JEP está na sua casa. E os bons espíritos que fazem o grupo espírita Paulo e Estevão estão agora na sua casa também. Então, nesse momento, você tenta sentir a energia do mundo maior descendo sobre você, mergulhando no seu organismo, fazendo uma limpeza espiritual no seu corpo, na sua casa, no seu lar, naqueles que com você convivem. Sinta essa energia penetrando cada célula. E quanto maior a sua convicção de que você não está sozinho, de que existe essa energia se derramando sobre você, mais efeito ela vai ter. Receba, portanto, toda essa luz que se derrama nesse momento. E vamos nos unindo numa mensagem de gratidão. De Vanderlei Pereira. A melhor escolha. Boa noite, Jesus. Depois de um dia a mais de vida, quero agradecer por tudo quanto pude hoje aprender para uma experiência mais sadia. Se tive alguns momentos de alegria, noutros momentos tive que sofrer, para também saber como escolher entre a verdade e a nossa fantasia. Logo mais, pelo sono me desprendo do corpo e como espírito aprendo pelos conselhos sábios dos mentores. Quais dos caminhos é melhor seguir? Se o de sofrer para depois sorrir, ou o de sorrir e ter depois as dores? Às vezes é melhor a gente passar por uma dificuldade que vai nos fazer sorrir do que a gente passar por um prazer e uma satisfação que nos fará chorar. Tenhamos certeza que durante a noite, no repouso do corpo, nossos espíritos não precisam ficar de quarentena. Nós saímos livres, vamos abraçar aqueles que nós verdadeiramente amamos, que podem não estar com a gente aqui agora, que podem já estar no mundo espiritual. Nós passamos por um momento no mundo em que houve muitas perdas, muita dor está acontecendo ainda, muita dor no interior do Ceará. E vamos estender essa energia luminosa para todos esses lugares, para todo o Brasil e para todo o mundo. E que os cientistas possam descobrir logo a saída, que os políticos possam descobrir as melhores medidas e que nós possamos estar em paz. Nos momentos de dor, nós precisamos nos unir, porque estamos todos nesse mesmo planeta chamado Terra e queremos todos a mesma felicidade. Que possamos, então, construí-la a partir de nós mesmos, dos nossos pensamentos e da propagação do bem. Muito obrigada, gente. Vou aqui me despedindo de vocês, agradecendo a todas as palavras de carinho, a participação, as perguntas, os acréscimos. Rosângela dizendo que para as lives não acabarem. Pois é, eu já disse para o Hamilton para as lives não acabarem.
Obrigada, seu Jacinto, Alessandra, Cristina, muito obrigada. Obrigada, Irene, Daniel, Ana Virolim, Cristiane, Antônio Hamilton, Silvia, muito obrigada, gente. Isabelle, Arazinha, muito obrigada. Maria, muito obrigada, minha linda. Uda, Vera Batista, Rita, Paulo Araújo, Karine. Amar a si próprio é um processo que faz parte da nossa reforma íntima. Isso, Karine, é o primeiro passo. A gente começa se amando. Basta a gente lembrar que é criatura divina, que nós somos filhos de Deus e realmente nós somos preciosos. Se a gente pensar nisso, a gente foi feito, muito bem feito por Deus. Estamos destinados à perfeição, porque somos seres maravilhosos. A gente se anima. Dentro de toda essa camada que existe, às vezes, de erro, de falha, de dificuldade, de defeito, tem luz vibrando dentro da gente. Luz de Deus. Daniele, minha querida, muito obrigada. Abraço pro Kaique. Paula, obrigada, gente. Muito obrigada. Já vou, Rociane. Sônia, obrigada pela sua participação sempre. Poliana, de Portugal. Fica com Deus, Poliana. Obrigada, gente. Que Jesus nos abençoe. E até a próxima live. Amanhã, Fabiano Lobo aqui. E sexta-feira, às 20 horas, palestra com Mário Rocha. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.